convidar para o palco o professor Fábio Barbieri. O professor Fábio Barbieri é doutor em economia, é professor da Faculdade da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, é autor dos livros História do Debate do Cálculo Econômico Socialista, também do livro Economia do Intervencionismo, e o seu mais recente livro, que é um livro em coautoria com o professor Ricardo Feijó, chama-se Metodologia da Análise Econômica. E a palestra do professor Barbieri vai se pautar por esse último livro, e o tema da palestra é a relação entre formalismo matemático e liberdade na teoria econômica. Então, eu queria pedir uma salva de palmas ao professor Fábio Barbieri. Bom dia, obrigado a todos. Acho que eu... Pronto. Bom, funciona? Tá bom? Dá para ouvir? Tá. Vamos lá, então. Talvez aqui no meio. Bom, então, vamos começar com uma apresentação que faz relações entre metodologia da ciência econômica e liberdade. Liberdade. Tá? Então, aparentemente, tem uma relação remota entre filosofia da ciência e liberalismo, mas estão intimamente relacionados. Então, para nós não perdermos o fio da meada, na primeira slide, eu coloquei o programa do que nós vamos fazer. Tá? Então, eu vou dizer sobre quais são os ingredientes básicos numa teoria econômica para que haja uma defesa da liberdade. Tá? Então, nós vamos salientar dois aspectos, a complexidade do problema locativo e o subjetivismo na teoria econômica, como dois ingredientes básicos para a defesa da liberdade. Depois, nós vamos expor, no item 2, um paradoxo, né? Que o formalismo vai ter sua importância para representar essa complexidade do problema econômico, mas, ao mesmo tempo, ele carrega um risco de destruir a percepção dessa complexidade do problema econômico. É um paradoxo indicado por vários autores, como Hayek e Lachmann. Bom, então nós vamos, no terceiro tópico, ilustrar esse ponto olhando a evolução do pensamento metodológico na teoria econômica, através de 3 estágios, um estágio lógico, um estágio formal e um estágio empírico. E como nessa evolução eu tenho a diminuição progressiva da apreciação sobre a importância da liberdade na teoria econômica. E, havendo tempo, nós podemos ilustrar isso de forma mais concreta, olhando desenvolvimentos recentes da economia da informação, que é uma disciplina da microeconomia que ilustra o ponto metodológico abstrato que eu quero tratar. Então, vamos para o primeiro ponto, quais são os ingredientes básicos de uma teoria econômica para que eu faça uma defesa da liberdade, um liberalismo econômico. Bom, os economistas, desde sempre, desde Smith, por exemplo, eles comparam, então, hierarquias centralizadas, estados, e de um lado, falando que isso não funciona, e, por outro lado, eu tenho a defesa da descentralização, de ordens espontâneas, a ideia de organização. Smith começa com a metáfora do xadrez, o planejador central imagina que a sociedade pode ser administrada como peças de um tabuleiro de xadrez, mas as peças do tabuleiro de xadrez são mais complexas, funcionam de um jeito mais sofisticado do que o plano do sujeito que joga aquele xadrez. Então, eu tenho 2 opções, ou abandono o plano, ou causa um derramamento de sangue. Então, isso está desde Smith. Então, eu tenho que mostrar por que não funciona a ação centralizada e está relacionado com a ideia de consequências não intencionais e negativas da ação humana. O fato que o inferno está cheio de boas intenções. Então, a gente precisa mostrar por que não funciona a decisão centralizada e por que a descentralização é a opção. Para isso, eu preciso desenvolver uma teoria de auto-organização. Como que os indivíduos, trabalhando de forma fragmentada, conseguem juntar entre si, coordenar suas ações. Então, a tarefa do economista liberal é desenvolver uma teoria de ordens espontâneas. Então, nós temos 2 elementos básicos para falar dessa ordem espontânea. É a ideia de complexidade do problema locativo. Eu tenho que dizer, as ações individuais, que é fragmentada, não é coordenada centralmente, elas precisam se encaixar, como se fossem num quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça, ele não pode se encaixar de qualquer jeito. Ele é extremamente complexo, tem infinitas formas de juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, eu tenho que
introduzir o elemento de subjetivismo. Eu tenho que encaixar as peças do quebra-cabeça de uma forma específica, compatível com os propósitos dos agentes. E, ao mesmo tempo, eu tenho a seguinte coisa: se eu tivesse ação hierárquica, centralizada, indivíduos extremamente espertos, eu podia ter um comitê ou esse indivíduo planejando tudo o que pode ser feito. Mas eu tenho que falar de outro elemento subjetivo, que é o conhecimento dos agentes. Não é possível que um agente centralizado, o nosso enxadrista do exemplo smithiano, que consiga fazer esse serviço. Então, esses elementos, complexidade e subjetivismo, aparecem, por exemplo, na crítica que Mises faz ao socialismo. Então, eu tenho uma citação aqui. Se a gente for olhar, a ideia de complexidade é central no argumento de 1920 do autor. Ele diz: as possibilidades técnicas são infinitas. Eu não tenho como decidir sobre qual é a melhor se eu tiver indivíduos que, de fato, não sejam indivíduos oniscientes. Então, Mises nos fala de uma divisão intelectual do trabalho para sobrepujar justamente essa complexidade do problema locativo. Ele não usa a representação de teoria de equilíbrio geral, usa a teoria austríaca do capital, como se fosse uma corrida de bastões. Eu tenho um bem de capital, eu passo como empresário para um outro empresário, e assim, em 10 etapas, digamos. No entanto, aquilo é como se fosse um rio, bens de capital se juntam de infinitas maneiras possíveis. Quais são essas maneiras possíveis que eu devo combinar os bens de capitais na estrutura de produção? No mar das infinitas possibilidades, aí tem o elemento da complexidade. Se a gente lê de novo o texto, a complexidade é central no artigo. Tá? Então, eu tenho o elemento subjetivo, eu tenho que ter, então, algo que permite que os indivíduos coordenem seus planos subjetivos, dado a enorme complexidade daquilo. Então, esses elementos estão em qualquer defesa econômica da liberdade. Então, esses dois elementos, o elemento subjetivo, os propósitos dos agentes, e o elemento de complexidade. O elemento de complexidade requer que eu tenha uma representação de quais são as limitações aos propósitos dos agentes. Não é só uma questão de vontade. O subjetivismo não basta nesse sentido. Eu tenho obstáculos que são externos aos planos dos indivíduos. Então, eu tenho que misturar elementos subjetivos com elementos que não são subjetivos. Eu tenho obstáculos exteriores, eu tenho o mundo material, que é exterior, eu tenho o plano dos outros agentes. O que acontece? O meu plano de ação pode estar equivocado, pode ser baseado em conhecimento fundamentalmente errôneo sobre esses fundamentos da economia, sobre o mundo externo, sobre os planos subjetivos dos demais agentes, mas como eu não leio a mente das outras pessoas, aquilo é como se fosse um dado externo. Então, isso coloca o problema do conhecimento na teoria austríaca do processo de mercado, por exemplo, como que o conhecimento dos indivíduos, a parte subjetiva, torna compatível os planos de ação com os outros indivíduos, com o plano dos outros indivíduos. Então, uma teoria econômica liberal tem que explicar a emergência da coordenação, como que as peças do quebra-cabeça complexo se encaixam. Então, isso que é requerido de uma teoria econômica liberal. Então, a gente pode resumir essa teoria econômica liberal numa frase feliz do Hayek, nos Fundamentos da Liberdade. Para mim, essa frase captura, numa única frase, o sistema dele, seja lá qual for a área que ele está escrevendo, nos vários campos que ele atuou. A defesa da liberdade individual repousa, em última análise, no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Hayek tem, então, uma teoria de como funciona a sociedade de forma descentralizada, que ela é falibilista. Baseada na ideia de conhecimento limitado. Então, eu coloquei aqui um resumo do argumento. Se o problema alocativo, se o problema econômico for complexo bastante e, ao mesmo tempo, os agentes têm conhecimento limitado e falível, o conhecimento é potencialmente errôneo, então, o que vai acontecer? Então, para que haja um processo de coordenação dos planos, de compatibilidade entre aqueles planos e o mundo real externo, é necessário um mecanismo de aprendizado. E esse mecanismo de aprendizado, por isso que tem o título evolucionário, tem dois elementos, tem variação e seleção, tem conjecturas e refutações,
tem o elemento de diversidade e o elemento de correção de erros. Então, a gente pode resumir o sistema hayekiano nesse esquema. Eu tenho nossos 2 elementos centrais que eu estou salientando: a complexidade dos problemas de coordenação e a incapacidade de um agente único conhecer todos os detalhes do quebra-cabeça para juntar as peças. Então, isso requer um mecanismo de coordenação, que vai ser o sistema de preços. Ele é descentralizado, então, para que eu tenha o elemento de, onde eu coloquei, de variação, de variedade, é necessário que haja liberdade, empresários fazendo coisas diferentes, baseado em sua própria concepção de mundo. E o pré-requisito para isso é que haja propriedade privada. Se não tiver propriedade privada, as pessoas não têm a liberdade verdadeira de tentar coisas diferentes, baseadas em suas opiniões sobre qual é o futuro do mercado, um estado futuro do mercado, por exemplo. Então, eu tenho o elemento de variedade, de liberdade, e eu tenho o elemento de correção de erro. A lucratividade revelada vai mostrar se aquelas minhas hipóteses iniciais eram compatíveis com os dados da economia, com, no mínimo, o plano dos outros agentes. Bom, então, se esse mecanismo de preço funciona, eu tenho um processo de aprendizado das hipóteses falíveis iniciais. Então, eu tenho um processo de aumento da coordenação dos planos. Então, eu coordeno os planos, eu junto as peças do quebra-cabeça. Mas, conforme eu faço isso, eu aumento o grau de divisão do trabalho, de divisão do capital, de divisão do conhecimento. Então, eu aumento o grau de fragmentação, em termos marxistas, eu aumento o grau de alienação. Então, o que significa isso? O problema econômico se torna mais complexo. Conforme eu aumento a divisão do trabalho e aumento a produtividade, tem uma economia mais sofisticada. Cada vez menos os agentes sabem dos detalhes. Eu não tenho a menor ideia como é que funciona essa máquina que amplifica a minha voz. Então, é questão de conhecimento cada vez mais fragmentado. Então, esse esquema se alimenta. E para que eu consiga aumentar a complexidade, que é pré-requisito para aumentar a produtividade, é necessário, então, que eu tenha cada vez mais apelo a um mecanismo descentralizado de aprendizado. Bom, então isso resume, mais ou menos, dos 2 ingredientes básicos para uma teoria econômica liberal. Então, vamos passar para o nosso problema que eu quero destacar hoje. Deixa eu tirar o relógio para controlar o tempo melhor. Para saber quando que eu tenho que ligar o modo narrador de corrida de cavalo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, eu vou explorar na segunda parte um paradoxo metodológico. O paradoxo metodológico é o seguinte: para ter os 2 elementos, meus planos individuais de um lado e a complexidade do outro lado, eu preciso representar aquela complexidade. Eu preciso representar, de alguma forma, as restrições à ação humana. Tá? Mas essas restrições à ação humana, se eu for representá-las, por exemplo, formalmente, através de uma fórmula matemática, então o que acontece? Eu corro o risco de perder de vista tanto o elemento subjetivo quanto o elemento de complexidade. Por exemplo, a ideia da teoria microeconômica de funções de produção, que dizem o seguinte: você quer produzir um bem, você não consegue fazer isso de qualquer forma. Tem uma quantidade mínima de fatores para produzir isso. Eu posso ter várias, infinitas combinações possíveis de fatores. Então, é uma representação de uma restrição à minha vontade. Só que acontece, é muito fácil eu pegar essa representação simplificada, matemática, e achar que no mundo real eu tenho uma lista dessas funções. Então, se eu quero entrar no setor X do mercado, eu vou lá e consulto o manual técnico de como fabricar aquele bem. Então, eu tenho, rapidamente, um economista corre o risco de achar que o setor X da economia, eu tenho lá um livro no qual eu tenho as fórmulas de como produzir aquilo. E a complexidade, a diversidade, as diferenças locais de como produzir os bens tendem a desaparecer. Então, rapidamente, o formalismo teórico ele tende a que eu perca de vista o elemento de complexidade. Mas aquela ferramenta foi, inicialmente, pelos criadores da teoria, desenhadas para representar aquela complexidade. Bom, isso, então, nós vamos... É um tema que sempre circunda a obra desse economista austríaco, que é o Ludwig Lachmann. Então, ele usa bastante a ideia do formalismo. Como que ele define o formalismo? Ele não define formalismo como o uso da matemática. Ele define como o uso inapropriado da matemática. É usar um martelo para parafusar uma coisa. Quer dizer, o que significa? Eu vou usar uma ferramenta fora do contexto original do seu problema, ignorando, portanto, as limitações daquela ferramenta.
Então, é uma questão de economistas usarem ferramentas de forma pouco sofisticada sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista filosófico. Tá? Então, o paradoxo básico é esse. Certas simplificações são necessárias para eu representar aquelas simplificações. Não estou falando apenas de formalismo matemático. Entre os austríacos, a mesma coisa. Tem um modelo de como funciona a estrutura do capital, bens de primeira ordem, segunda ordem, e assim por diante. Tem uma série de simplificações teóricas utilizadas. Bom, mas se eu representar esses obstáculos à ação na forma objetiva, como, por exemplo, num modelo, eu tendo a transferir a simplicidade do modelo para a realidade. De novo, o debate do cálculo ilustrativo. Os economistas mais sofisticados da época acharam que eu poderia usar aquelas funções de produção para estimar curvas de custo e dizer para firmas estatizadas, né, minimizem o custo, como se aquelas funções fossem conhecidas, estáveis, não se mexessem o tempo todo. Então, eu transfiro a simplicidade da representação teórica para a própria realidade. É o que o Hayek diz. A confusão básica que as pessoas fazem entre o conhecimento abstrato, teórico do economista e o conhecimento prático, sempre cambiante das circunstâncias particulares de tempo e local que se deparam os agentes. Né? Então, conforme eu vou formalizando a matemática, a teoria econômica ao longo do século XX, os economistas passam de defensores da liberdade para assessores do despotismo. Ironicamente, usando ferramentas que foram desenhadas para explicar por que a auto-organização funciona, por que a ação centralizada não funciona. Então, Lachmann ele explora o tempo todo, no desenvolvimento especial da macroeconomia do século XX, esse processo que ele chama de ricardianização da teoria econômica. Tá? Então, o que nós estamos falando, então, que a ideia do formalismo é uma causa importante para o intervencionismo moderno. Né? E como que a gente foge desse dilema? Tendo um pouco de sofisticação metodológica. Por isso que o nosso terceiro tópico é examinar a evolução da metodologia da economia, para ilustrar como que esse processo de ricardianização tendeu a ocorrer. Tá? Então, vamos no nosso terceiro tópico, investigar brevemente. Eu fiz um esquema, uma interpretação de como que o pensamento de filosofia da economia evolui ao longo da história da nossa disciplina, com as seguintes teses que a gente tem que levar em conta. Eu tenho 3 fases, eu tenho uma fase lógica, uma fase formal e uma fase empírica. O passar de uma fase para outra envolve a apreciação cada vez menor da importância da liberdade e das ordens espontâneas. E nós temos que ter como um segundo tópico os economistas como herdeiros da metodologia clássica. As pessoas ficam escandalizadas com isso, né? Porque a teoria do valor clássica, os austríacos são sempre antagônicos aos clássicos, mas se a gente for olhar em relação à metodologia da economia, os austríacos são herdeiros da tradição clássica, no que se refere à metodologia da economia, sobre vários aspectos fundamentais que nós vamos salientar aqui. Tá? Então, a primeira coisa, a Revolução Marginalista de 1871 não é uma revolução apenas marginalista ou uma revolução subjetivista. Ela é uma revolução formalista. No prefácio, ou no primeiro capítulo de todo o economista neoclássico, até em torno de 1900, né, dessa data até 1900, você tem uma forte defesa do uso da matemática na teoria econômica, fora Menger, claro. Né? Bom, então, e eles usam com desdém, né, o termo economistas literários, né, como se os economistas clássicos foram meros faladores de blá 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 e a economia formal, científica, matematizada viria a partir da teoria neoclássica. Então, eu tenho essa quebra, né, e eu tenho que sobrepor uma outra quebra. Embora, nesse período aqui da Revolução Marginalista, os primeiros 50, 60 anos da Revolução Marginalista, eu tenho a defesa forte da matemática, esses autores eles não eram empiricistas, eles eram a prioristas, ainda como os clássicos. Então, se eu sobrepor, e só em 1930 nós vamos ter uma metodologia empiricista, dizendo que a economia, para ser científica, eu preciso mensurar e testar empiricamente as teorias. Se eu sobrepor esses 2 esquemas, então eu tenho aquela evolução em 3 aspectos. O primeiro aspecto do período clássico, o texto principal, o texto metodológico do John Stuart Mill. Nós vamos ver que Hayek, Mises e Menger bebem na fonte de John Stuart Mill bastante. Daí eu tenho essa revolução formalista. Daí eu tenho
a era da teoria econômica com matemática sem números, né, que ainda é bastante sofisticadas em termo metodológico. O texto clássico disso é escrito pelo pai do Keynes, John Neville Keynes. E depois, na era moderna, tem o texto metodológico do Milton Friedman, né, que defende uma visão, uma variante do positivismo na economia. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas três áreas, tendo em vista como que a gente perde a apreciação da liberdade econômica conforme eu ricardianizo, eu formalizo a teoria econômica. Tá, o primeiro período, os clássicos, né, é John Stuart Mill. Então, tem aqueles três autores, são os autores principais sobre metodologia da economia. Né? Então, eu tenho dois textos que vamos examinar. Né? Por que ele fala que a economia tem um método próprio? Como é que o santo patrono do empirismo, na Inglaterra, defensor do empirismo, diz que a economia é uma exceção? Ele é um defensor da ideia da dualidade do método. Eu tenho um método próprio das ciências sociais. Por quê? De novo, está no centro da explicação a complexidade do problema econômico. Então, ele coloca alguns elementos. Eu tenho qualquer fator econômico, qualquer variável, como uma taxa de juros. Tem centenas de variáveis dizendo como que deve ser a taxa de juros. Não é possível observar todas elas. Várias dessas variáveis são psicológicas na sua origem. Psicológica, nós estamos usando o termo subjetivo. Então, de novo, tem complexidade e subjetivismo. Né? E não é possível controlar aquelas variáveis. O Brasil é uma ditadura, então vai virar uma democracia. Não, vamos trocar isso para poder testar, ver qual é o impacto disso na taxa de juros. Né? Não transforma um país em ditadura porque eu, como cientista social, queira fazer isso no meu experimento. Então, não é possível controlar as variáveis e não tem experimentos que consigam empiricamente testar as teorias. Isso é John Stuart Mill. Tá, então, a economia é uma ciência dedutiva. Eu isolo causas e deduzo teoremas, como se fosse uma matemática a partir daquilo. Só que ele usa ainda a ideia simplificada e errônea de homo econômicos, que as pessoas, no aspecto econômico, só vão atrás de dinheiro e de enriquecimento material. Bom, essa é a hipótese simplificadora que ele usa. Bom, mas se eu ignorar isso, que é diferente dos austríacos, eu tenho a ideia, eu tenho apenas leis de tendência. Já que tem 200 variáveis influenciando o juro, qual é o impacto de uma variável específica nos juros, ignorando o que acontece com as outras 199. Tá, então, o papel da observação empírica não é provar ou desprovar teorias, mas ilustrar se, historicamente, aquele fator era significativo ou não. Então, isso é muito parecido com metodologia nos austríacos. Tá, isso aqui é uma defesa do não-empirismo na economia. Eu tenho, no sistema de lógica, na parte 5ª do livro, uma defesa da não-matematização da economia. Por que eu não devo usar matemática? Ele fala de metáfora de curva de demanda. Eu tenho muitas causas que eu não posso observar os valores concretos. Essas causas não são independentes entre si. E, ao mesmo tempo, elas estão em perpétuo estado de fluxo, de mudança. Então, não seria correto usar matemática na economia. Todos os autores clássicos têm essa opinião do John Stuart Mill. Se eu pegasse outro autor menos conhecido, ele enfatiza de novo no seu texto clássico de metodologia que a complexidade do problema econômico exige que se use um método a priori dedutivo na teoria econômica. Né? E ele faz a distinção entre as causas físicas e as causas subjetivas, que ele chama de psicológicas. E, no diálogo com... tem algum nenê aí, né? Prometo para o nenê que já está acabando. Assim, está chato? Bom, dialogando com Jevons, o primeiro grande defensor da matemática na economia, ele diz o seguinte: a matemática seria útil se eu pudesse medir variáveis subjetivas, psicológicas, ou se eu pudesse dispensar essas variáveis subjetivas. Então, de novo, ele não recomenda o uso da matemática. Tudo isso muda naquele período que eu chamei que a gente chama de economia com matemática sem números. Né? Keynes, o pai do Keynes, diz o seguinte: os métodos matemáticos não requerem o uso da observação empírica. É possível usar uma matemática sem números. Olha essa frase de Cournot, escrita antes, né? Um precursor da teoria moderna. Ele fala, para desenvolver a teoria de oligopólio, é necessário falar de curvas de demanda. Isso não significa que eu consigo medir curvas de demanda. A cada instante nascem, morrem pessoas, mudam de preferências, etc. Então, jamais eu conseguiria estimar uma curva de demanda. Mas não seria legítimo supor que quanto mais caro, menos as pessoas querem comprar.
Se eu represento isso por uma curva, não quer dizer que eu consiga medir aquela curva, ou se aquela curva não se mexeria a cada instante. Mas como é fácil para o economista esquecer desse fato, que aquela curva se mexe a cada instante e eu não consigo observar quase todas as variáveis necessárias para determinar naquele instante qual seria aquela curva. Né? Ecoa aquela frase do Mises, né, que na ação humana não existem constantes. Né? Todo economista clássico está dizendo a mesma coisa. Né? Bom, essa tradição clássica metodológica, ela influencia não só os austríacos, ela influencia vários autores modernos daquele período. O seu próprio filho, né, os autores austríacos, o filho do Keynes, né, Edgeworth é um autor neoclássico, defensor da matemática, mas o título da seção teórica do seu livro chama justamente A Matemática Sem Números. O próprio Keynes, né, tem uma opinião bem parecida com os austríacos em relação a isso. Embora a macroeconomia tenha sido transformada em algo empiricista, Keynes era contra isso. Ele diz, a frase é forte que ele diz, né? É da essência de um modelo que não se preenche as variáveis com valores reais. Nada mais útil do que uma curva de demanda. Mas assim que você estima a curva de demanda, isso aqui é uma carta a um econometrista, ele fala, eu torno o modelo inútil como modelo, porque ele perde a sua generalidade. Então, ele é um defensor da matemática sem números. Né? Mas isso vai ser rapidamente perdido, né, na tradição empiricista moderna. Eu pego um autor antigo, mas ele bem ilustra bastante o nosso ponto. Né? Cassel, esse economista, ele diz o seguinte, não, o uso da matemática pressupõe mensuração. Só é útil matemática se eu puder, em algum momento, medir aquelas coisas. Ela não tem valor. Então, ele joga fora o conceito de utilidade, porque é algo que eu não consigo medir, aquela coisa do Cairns que nós vimos. Né? Então, se eu conseguir dispensar variáveis subjetivas, então eu posso usar a matemática. O que ele pretende é justamente isso, dispensar variáveis subjetivas, fazer uma teoria de equilíbrio geral sem fazer referência a planos dos indivíduos. Simplesmente eu tenho uma curva de demanda que eu vou medir aquilo sem fazer referência a coisas como uma utilidade que não seria observável. Então, isso passa a ser preponderante com o positivismo. Então, eu entro naquela terceira fase, que eu abandono a matemática sem números e mudo para matemática com números. Quando eu faço a matemática com números, de novo, então, com toda a força, eu transfiro a simplicidade do modelo para a realidade. Então, os economistas acham que um certo segmento da economia tem, digamos, uma função de produção estável, já que eu tento estimar aquele negócio. Então, isso dá um passo apenas para a ideia. Bom, então eu consigo planificar a economia substituindo os empresários por administradores, daquelas funções que são estimáveis. E os austríacos, então, um segundo ponto que eu coloquei nessa terceira fase, os austríacos, eles são herdeiros desse pensamento clássico. Né? Se eu pegar aqui uma pincelada de 3 autores que falam de metodologia, eu tenho isso. Né? Em Menger, eu tenho a ideia aqui, no debate do método, né? Os autores historicistas alemães, eles confundem o que ele chama de orientação exata. Né? Ele fala, bom, já que a teoria tem que tratar de fenômenos complexos, né, eu tenho que ter um ramo exato da teoria econômica, teoria pura, que é diferente do ramo empírico, realista, que coloca hipóteses não praxeológicas, digamos assim, hipóteses mais concretas, sobre instituições concretas, por exemplo. Eu tenho exemplos de caso, né, estudos históricos. Né? Então, eu vou adotando hipóteses mais concretas, menos abstratas, menos válidas. Né? Então, a ideia de uma economia tem que ser mais empírica confunde esse ramo prático com esse ramo exato, o ramo aplicado com o ramo exato da teoria econômica. Eu tenho os mesmos elementos de John Stuart Mill. Eu isolo um fator causal, uso um método dedutivo, aquilo é válido a priori, e a história apenas ilustra a aplicabilidade da teoria. É puro John Stuart Mill. Inclusive, em um aspecto fundamental, Menger ainda usa a simplificação do homo economicus dos autores clássicos. Com a segunda geração de economistas austríacos, o problema locativo, né, a ciência da escolha, passa a ser dominante, então eu não preciso mais pensar sobre qual é a natureza dos fins, basta olhar a relação entre os meios e os fins. Então isso, de forma genial, Mises captura a sua ideia de jogar fora o conceito de homo economicus e colocar pela hipótese mais abrangente, portanto eu posso dizer que ela é válida, porque tem uma validade, um nível de generalidade maior, que é a ideia de ação humana proposital. Então, eu jogo fora a simplificação
miliana. Tá? Bom, mas nesses 3 autores eu tenho todos os outros elementos milianos, em especial no que se refere à complexidade. O texto principal metodológico de Hayek é uma discussão sobre a teoria dos fenômenos complexos, que eu repito, aqueles autores da tradição clássica de metodologia. Tudo que eu posso fazer são explicações de princípio. Um controle de preço gera fila. Vai gerar fila sempre? Eu consigo medir, refutar a teoria? Não. Porque, ao mesmo tempo, aquele produto pode, por exemplo, sair de moda, então não forma fila porque as pessoas não querem mais comprar, a demanda desapareceu. Então, eu tenho leis de tendência, explicações de princípio, previsões de padrão. Watkins, um filósofo lá, sugere para ele o termo teorias algébricas, que é o que Edgeworth usa como matemática sem números. Mas por que é importante para o austríaco a ideia de matemática sem números se os austríacos não usam hipóteses concretas? Eles transitam no plano da praxeologia, que é válida a priori. Tá? Então, essa questão é importante para a gente pelo seguinte: se eu quero desenvolver a teoria econômica, naquela caixa lá do Menger, eu tenho que sair do puramente abstrato. Se eu quiser desenvolver uma teoria sobre auto-organização, como a moderna abordagem de complexidade faz, eu preciso colocar hipóteses que são simplificações daquelas resistências ou obstáculos à ação humana. Pois bem, então, se eu preciso desenvolver uma teoria pura de auto-organização, que é uma teoria pura, não é uma teoria aplicada, ou, num nível mais aplicado, a coisa mais urgente que é necessária, comparar quais são as consequências das instituições, de arranjos particulares de instituições, recuperar o que Adam Smith fez. Tal conjunto de instituições leva ao progresso, tal conjunto de instituições intervencionistas leva à miséria ou à estagnação. Então, eu tenho que usar hipóteses mais contingenciais em termos históricos, dependentes não são as mesmas instituições em cada instante. E eu tenho que aplicar a teoria econômica austríaca a estudos de casos particulares. Então, é possível desenvolver essas teorias, pura ou aplicada, ou no meio do caminho, sem adotar hipóteses mais concretas? Os economistas austríacos dizem que sim, eu tenho que adotar hipóteses mais concretas nesse aspecto. Então, qual é o nosso perigo? Nosso perigo é na seção 2. Será que eu tenho uma tendência à ricardianização, ou seja, ao abandono, a usar o formalismo de forma... perder de vista, ignorar as limitações daquelas ferramentas? Então, mesmo essa abordagem de complexidade, ocorre isso. É possível fazer uma crítica austríaca à abordagem de complexidade moderna, porque rapidamente os autores migram aquela simplicidade do modelo para o mundo real. Parece que o mundo real é tão simples quanto o modelo. Mas será que a questão básica é a expulsão da complexidade do subjetivismo, que é característica do empirismo? Será que é uma consequência apenas do empirismo? Ou é possível ter aquela teoria formal, só que sem números, preservando a complexidade do problema de auto-organização que eu quero explicar? Eu não sei a resposta, na forma de pergunta. Então, o único jeito de combater esse perigo é com sofisticação metodológica, levando em conta essa nossa discussão, que eu tenho que, ao representar uma entidade como uma restrição à nossa vontade, eu tenho que levar em conta que aquilo é só uma representação de um padrão, é uma representação abstrata. Ela não significa que aquela é a representação da restrição concretamente no mundo real. Então, essa, em termos filosóficos, é a principal fonte de como que teorias desenvolvidas para defender a liberdade foram magicamente transformadas, ao passar do tempo, em coisas usadas para planificar a economia. Se eu pegar um autor neoclássico, Dickinson, ele tem uma frase, pena que eu não copiei, que ele diz: as teorias de Bombaverk, de Cassel, de Walras, etc., não eram representações fidedignas do mundo da competição real, mas brilhantes antecipações de como seria a economia do futuro socialista. Então, aquilo é usado como uma ferramenta de planificação. Então, aquilo violenta a nossa primeira transparência. A nossa ideia é que, para representar a complexidade e o subjetivismo, são os 2 elementos básicos para eu poder desenvolver uma teoria de como a ação descentralizada gera auto-organização. Então, os economistas mais brilhantes perdem de vista as limitações daquela ferramenta. Então, quando Lachmann fala de HPE, ele está contando vários casos desse tipo de coisa. Se sobrar tempo, sobra, tem mais 5, 10 minutos?
Tá? Eu pus um quarto tópico para ilustrar esse tipo de coisa, não uma ilustração. Nós poderíamos fazer várias ilustrações na teoria econômica. Vou falar de uma ilustração, que é a teoria da informação. Né? Vamos pegar a economia da informação. Nos últimos 30 anos, passou a ser um tópico mainstream, um tópico importante na teoria econômica, que as pessoas percebem que aquilo é austrianismo, é Hayek. Né? Eu estou falando de modelos de aprendizado, de teoria sobre conhecimento falível. Mas o que acontece? Foi uma oportunidade perdida pela ênfase moderna na ideia do formalismo. Né? Nos modelos de informação assimétrica, de economia da informação moderna, eu tenho agentes que conhecem aquilo que eles desconhecem, no termo de Shekel. Né? Eu conheço a natureza daquilo que eu não conheço. Então, eu só vou limitar, vou domesticar a incerteza para aquelas coisas que eu sei e o que eu desconheço. Se eu jogar um dado, eu sei que vai cair um número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe a possibilidade de jogar um dado e cair um unicórnio azul. Joga um dado de novo, sai uma nuvem cor-de-rosa. Joga o dado de novo, vai aparecer o que no dado? O número 3. Né? Então, você não sabe a natureza daquilo que você desconhece. Né? Então, isso desaparece da teoria da informação moderna. Então, o que é um aprendizado? Um aprendizado simplesmente é o acúmulo de mais informações e o modelo correto da economia é conhecido. Né? Então, eu sei qual é o valor de uma informação que está faltando, uma previsão sobre qual é a taxa de juros para o mês que vem. Bom, é um número real dentro de um intervalo bem específico. Né? Bom, então, eu vou domesticar, por assim dizer, aquilo que eu não sei. Né? Então, com isso, desaparecem os dois elementos chaves que nós estamos salientando na conversa de hoje. Desaparece a complexidade. Os agentes já sabem como funciona a economia. Não tem a ideia de teorias diferentes sobre como funciona o mundo. Então, eu não preciso de atividade empresarial. Desaparece o subjetivismo. Não tem a ideia de criação de alternativas, nem de busca de alternativas que não foram percebidas anteriormente. Né? Tá? Então, se eu fizer uma comparação aqui, eu vou jogar fora a ideia de conhecimento falível pela ideia de informação assimétrica. Eu já sei como funciona o mundo, só que tem agentes mais ignorantes, ou agentes que sabem um conjunto de informações, e agentes que conhecem outro conjunto de informação. Eu abandono a ideia de incerteza mais genuína, radical, pela ideia de mero risco. Né? Eu sei quantificar aquilo que eu desconheço. Então, em vez de ter empresários que tenham teorias empresariais rivais, ideias diferentes sobre como funciona o mundo, como funciona certo mercado no futuro próximo, eu tenho simplesmente agentes maximizadores que têm conjuntos de informações diversos. Tá? Bom, que tipo de problema eu consigo tratar com isso? Então, vamos ver como que eu vejo o mercado e o Estado. Né? Então, o mercado deixa de ser, como que é os austríacos, Hayek em particular, o mercado não é mais um processo, um mecanismo de descoberta, de criação de novas oportunidades que antes não foram pensadas, de inovação. Simplesmente, eu retorno à visão anterior ao debate do cálculo, que o problema do socialismo era só um problema de esforço. Eu tenho agentes preguiçosos que têm que se esforçar mais. Eu tenho modelos de agente principal que as pessoas podem ou ficar jogando paciência no computador, né? Ou, bom, agora é Candy Crush, né? Ou elas podem trabalhar. Então, eu preciso criar instituições para forçar as pessoas a digitarem 10 cartas por dia, não digitar 5 cartas e jogar Candy Crush no resto do tempo. Tá? Então, esse é o problema do socialismo para... Tá, volta para aquela piadinha soviética que a gente finge que trabalha e eles fingem que pagam. Né? Isso era a visão do socialismo antes de Mises. Imagina pessoas entusiasmadas, estacanovista, né? Indivíduos que querem ganhar medalha para bater recordes de produtividade. Ainda assim, esses caras não sabem o que eles deveriam fazer. Ninguém mandou que eles inovassem. Nenhum principal falou para o seu agente, faça tal coisa. Porque justamente eu não tenho aquela diversidade. Lembra dos primeiros slides? É necessário que haja diversidade de opinião, empresários com opiniões diferentes, tentando coisas diferentes. Isso some de vista, perde-se de vista no modelo, porque no modelo eu parto da hipótese que tudo que é fundamental, ou seja, o modelo correto da realidade já é conhecido. Por quê? Porque, filosoficamente, eu representei o processo de aprendizado como um modelo formal. Eu conheço aquilo que eu desconheço. Então, eu represento um modelo de aprendizado. Tá? Então, desaparece, em termos políticos, a apreciação de para que serve um mercado e por que o socialismo não funciona. Não é mais um problema de cálculo, é um problema... Esses problemas não são desinteressantes. Os problemas de informação assimétrica são bem interessantes, mas não é o problema fundamental quando eu comparo
por que os mercados são melhores ou piores do que a ação centralizada, que era a nossa proposta inicial, né? Então, o que eu tenho é aquilo que Lachmann disse, eu tenho um empobrecimento da compreensão que os economistas têm sobre como funcionam os mercados. Não requer atividade empresarial, não requer apenas gerência, né? Fazer aquilo que todo mundo já sabe que deve ser feito e eu tenho, digamos, preguiça de fazer. Tá? Então, aliás, para os economistas austríacos, é importante que eles estudem a teoria que eu estou criticando, tá? Porque a defesa moderna das novas intervenções no mercado, não é de se surpreender, é baseado nessas teorias. A ideia de seleção adversa e perigo moral, por exemplo, estão por trás das ideias americanas de por que eu devo estatizar o sistema de saúde americano, né? Ou seja, a violência estatal é uma forma de representar os problemas que surgem nesse mercado que eu não gero eficiência alocativa plena. Né? Então, as questões mais práticas do dia a dia, né? Como que funciona um sistema de saúde mais estatal ou mais privado, etc. A batalha teórica é feita em cima de modelos de informação assimétrica. Os austríacos precisam participar do debate e mostrar que existe um problema de conhecimento, não um problema de informação assimétrica, um problema de atividade empresarial, um problema de descoberta, um problema mais profundo, né? Mais básico do que o problema de incentivos aos agentes fazerem o que eles devem fazer. Tá? Então, bom, 40 minutos é pouco, né? E é remota a relação que eu quis dizer, mas o editorial do terceiro volume da revista Mises, eu explico na forma de artigo boa parte dessas discussões. Não é sobre isso exatamente, mas esse perigo esse desafio específico do que os austríacos devem fazer no futuro, levando em conta esse dilema metodológico, é explorado naquele artigo que vai sair no próximo volume da revista. Tá? Bom, Bom, eu já falei sobre isso. Tá? Então, eu tenho que aplicar a teoria austríaca a casos mais institucionais, históricos, enfatizando a complexidade, sem perder de vista o subjetivismo, né? Então, para isso, é necessário adotar uma consciência metodológica sobre as limitações do formalismo. Tá? Bom, isso aqui, vocês vão ter acesso depois, no YouTube, vocês param, se alguém quiser olhar as referências que eu utilizei, tá? Então, congelem a apresentação nessa tela aqui, os textos que eu achei. Tá? Se alguém quiser conversar comigo sobre algum elemento aí de discussão de teoria, meu contato é esse daqui. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. Bom dia, professor Barbieri. Bom dia. A minha pergunta é assim, no começo da sua apresentação, você falou assim, nós, economistas liberais, temos que estudar uma teoria auto-organizacional. Quando você fala o termo economistas liberais, você não está dando um certo caráter ideológico para os economistas austríacos e, nesse sentido, tornando eles mais vulneráveis a uma crítica, por exemplo, marxista, que geralmente tem o hábito de falar tanto neoclássicos como austríacos são apenas defensores do capital e todo aquele blá-blá-blá esquerdista que embrulha o estômago de todos nós. Por favor, só falar seu nome, se você é estudante de alguma... Meu nome é Eduardo, sou estudante de doutorado em Economia na Universidade Estadual de Maringá. Obrigado pela pergunta. Bom, respondendo de trás para frente, quanto ao blá-blá-blá marxista, é a especialidade da teoria econômica, não precisa nem ser austríaco, pode ser neoclássico. Apontar as consequências não intencionais da ação humana, quando você faz uma teoria de auto-organização. Então, por que o debate político não devia ser debate sobre fins diferentes, mas por que os fins dão errado? Por que o inferno está cheio de boas intenções, como eu fiz no começo? Tá? Então, é uma questão que é científica, não é ideológica. Não tem valor último contra valor último. O teu valor último, segundo o teu plano, vai dar errado. O tiro vai sair pela culatra. Então, aí tem uma discussão positiva, não normativa. Coisa. Mas o outro lado do aspecto é que o economista ele não pode ser nunca um eunuco ideológico, nos termos do James Buchanan. Assim, né? A gente tem que discutir as questões mais amplas, que são as questões institucionais, mas isso não é ideologia.
qual é a relação entre instituições e desenvolvimento econômico, por exemplo. Como os marxistas têm sua própria opinião do mundo sobre, bom, quem é defensor do capital, né? O austríaco compete ao austríaco falar que não, você, socialista, é defensor do capital, né? O liberal é o cara que defende o empresário que não existe ainda, ou seja, defende o livre mercado, não os players, né? Então a discussão é sempre sobre meios, não sobre fins. Então, bom, no papo ideológico, eles sempre vão acusar a gente de qualquer coisa, né? Neoliberal e assim por diante, né? Mas eu digo, não tem esse perigo, né? Tem o perigo ideológico, sim. Se pôr a ideologia na frente da discussão científica, o nível do debate tende a desqualificar adversários, tende a um perigo que, com a popularização, por exemplo, da economia austríaca, é um perigo presente. As pessoas podem levar os adversários menos a sério. Mas os austríacos, desde Bombaverk, escreviam um catatal assim, só criticando todas as teorias do capital e dos juros anteriores a ele. Menger escreveu tudo, leu tudo sobre os autores alemães, os autores clássicos ingleses, clássicos continentais. Hayek é a mesma coisa, ele entrou em debate com todos os grandes economistas do século XX. Então, eu diria que é uma marca registrada dos economistas austríacos levar a sério o oponente na discussão das ideias, que não marca, e justamente a marca de outras escolas de pensamento é justamente a transformação da questão em uma questão ideológica. Tá? O que distingue o austríaco é isso. Você quer discutir marxismo a sério, vai na biblioteca dos economistas liberais, é onde tem mais volumes sobre Marx. Tá? E um autêntico austríaco discute teoria de Keynes. Nós terminamos falando, nós precisamos falar mal da teoria da informação assimétrica. Entrar em debate com ele, né? Pegar os limites e os elementos que podem ser corrigidos, etc. Então, os austríacos são marcados pelo debate de ideias. Tá? E é separado nesse aspecto, não é um debate ideológico. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é interessante porque é ideológico, né? Não dá para fugir da ideologia, porque a gente está discutindo mercado contra Estado, né? Como os próprios marxistas fazem, né? O próprio Keynes, né? Fala do fim do laissez-faire, etc. Então, não dá para fazer Também, se a gente fizer só as curvas de indiferença, também dificilmente os alunos ficam apaixonados por aquilo, porque as questões fundamentais são essas mesmo, são ideológicas. Mas é possível ter um tratamento científico, sem juízos de valores sobre essas questões. Por exemplo, vendo a distinção entre fins e meios, né, que marca os austríacos. Eu não vejo esse risco. E o risco vai ter, né, porque está no DNA marxista fazer acusação ad hominem dos seus adversários. Professor Barbieri, perdoe-me interrompê-lo, mas vamos passar para a próxima. Tá. Tem mais alguém? Bom dia, meu nome é Paulo Cogos. E, professor Barbieri, a teoria hayekiana da macroeconomia, tradição a macro hayekiana, a tradição do Garrison, nesse sentido, ela pode ser considerada uma violação do subjetivismo quanto à metodologia? Não, porque o autor é extremamente sofisticado. Não tem nenhum autor que entenda mais de teoria do capital e assuntos macroeconômicos do que o autor que o senhor mencionou. Tá? Então, ele tem claramente na cabeça a limitação, na cabeça e nos seus escritos, da limitação daquele aparato teórico. Então, eu acho que é uma crítica superficial, a crítica que condena aquilo como uma simplificação exagerada que poderia se encaixar na crítica que eu estou falando. Eu estou colocando uma semente de potencialidade de se simplificar. Por exemplo, a estrutura do capital. Você representa como um processo de input contínuo e output pontual. É uma simplificação paupérrima. Mas esse autor, que você lê todos os textos deles, vai ser o primeiro a enfatizar a complexidade infinita da estrutura de capital. Tá? Então, não pode ler só aquele livro que ele tenta fazer aquela simplificação, porque ela é claramente colocada como uma simplificação. Tá? E em nenhum outro autor você vai achar, se quiser aprender sobre as reais dificuldades de modelar aquilo e, portanto, quais são as complexidades do mundo real que estão por trás daquilo, não tem nenhum outro autor que você vai ter metade da concepção sobre as dificuldades de se modelar aquilo e, portanto, a de apreciação do elemento subjetivo por trás daquilo. Tá? Então, essa é a minha resposta. Muito obrigado. Última pergunta, por gentileza. Oi, bom dia. Meu nome é Juan, eu não sou economista. Tá? A gente tem uma experiência nos últimos 10 anos de levar a auto-organização na gestão de empresas, dentro das empresas. Né? Eram tiranias, né? E agora, de alguma forma, estamos testando modelos de gestão que bebem um pouquinho na teoria de sistemas complexos adaptativos e estamos conseguindo fazer esse tipo de experimentos. E aí vim para aqui justamente porque vocês têm uma questão de
de auto-organização, etc., esse tipo de coisas. Como a escola austríaca está bebendo nesse tipo, eu não sei, eu não sou estudioso disso, né? Então, como a escola austríaca está bebendo, começando a se conectar com outras, digamos assim, outras áreas do conhecimento, tanto em complexidade, né, sistemas complexos adaptativos ou coisas, digamos assim, outras escolas, né? Tem gente que está com processos, com Lean, com outras coisas que também tem uma questão da autorização, etc. Eu não sei se existe, se está se conectando, qual que é a tendência, né? O Instituto Santa Fé, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que trata de sistemas complexos, multidisciplinares, em biologia, em economia, etc., quando Brian Arthur escreve sobre o tema de complexidade, as pessoas na plateia levantam a mão e falam: você redescobriu a economia austríaca. Tudo que ele fala se assemelha muito com o que o Hayek diz. Então, a relação é evidente. Então, tem vários autores austríacos que exploram isso. Bom, eu mesmo tenho um artigo sobre isso, né, a complexidade e os austríacos. Já que eu coloquei, de fato, como a complexidade é importante. Os austríacos têm essa relutância de usar modelos formais, como pelo argumento que eu explorei aqui, aliás, né? Então, vira e mexe, tem discussões, eu tenho muita discussão metodológica sobre a interface entre a literatura austríaca e essa literatura de complexidade. Como eu disse, eu acho que tem uma contribuição austríaca para isso, tentando emendar certos defeitos inerentes ao dilema que eu coloquei aqui. Por exemplo, eu tenho uma tendência de transformar um processo de aprendizado num processo indutivo, né? É um modelo de agentes, são amebas deglutindo informações, né? Então, eu tento emendar isso, fazer um modelo de agentes ativos, né, que tenham teorias empresariais diversas. Então, tem bastante discussão nos austríacos sobre as semelhanças entre as duas abordagens, mas não tem modelos austríacos de complexidade. Eu propus no último slide justamente uma aproximação maior que tem. Se quiser, depois eu te passo alguma literatura sobre as relações entre os austríacos e complexidade. Tem bastante coisa escrita, tá? Mas ao mesmo tempo, porque a semelhança é evidente, né? Mas, dados os limites que a gente colocou, existe uma relutância em desenvolver modelos que levam em conta a auto-organização. Os que existem sofrem de pecam por falta de subjetivismo. Tá, mas é um ramo fascinante, eu me interesso por isso. Muito bem. Tem um aluno só completando, tem um aluno de mestrado na FE aqui que vai fazer a tese justamente sobre isso, né? Não é? Não vai? Então, brilhante aluno de mestrado austríaco vai fazer a tese de mestrado sobre complexidade nos austríacos. Gabriel.